1 Reis 17, 8 e 9 diz: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Eu completei na semana passada 15 anos de casado, e nesses 15 anos de casado, minha esposa teve 4 gestações. Infelizmente, uma delas não desenvolveu o feto. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui que já tiveram essa dolorosa experiência de perder um filho, perder um bebê. Agora há pouco, uma irmã aqui da igreja, a Marcela, junto com o Marcelo, tiveram uma nenezinha, a Laís, que nasceu, mas há um ano atrás ela teve um aborto espontâneo, assim como a Dani teve há muitos anos atrás. Fato é que quando você está grávida, você precisa tomar alguns cuidados, você sabe do que eu estou dizendo, e não precisa ser mulher para entender isso, para que a gravidez possa, como diria o caipira, vingar, para que vá para frente, para que dê certo. Existem alguns riscos que você não pode correr. E toda vez que eu penso em milagre na Bíblia, eu penso em milagre como uma gravidez, como uma gestação, como algo que está sendo gerado no mundo espiritual e que no momento vai passar para o mundo natural. É assim que eu entendo o milagre. E também entendo que existem alguns cuidados que eu preciso ter. Eu entendo que existem fatores externos que querem me roubar, que querem me prejudicar de ter em minhas mãos aquilo que Deus preparou para a minha vida. E a história que nós estamos diante dela, é o início do ministério do profeta Elias, e Israel está em crise. Tem tempo que não chove. Aliás, o ministério de Elias começa com essa declaração: não vai chover por alguns anos. E a Bíblia diz então que Deus, ele ordena para que Elias vá até um ribeiro em Querite, que os corvos vão o sustentar, levar carne e pão para ele, e ele vai beber água do ribeiro. E Elias faz isso. E a Bíblia diz que todo dia corvos levam carne e pão para ele, e ele bebe água daquele ribeiro. A Bíblia diz então que o ribeiro seca, não chovia. Então Elias recebe uma outra ordem de Deus: agora você vai a Sarepta, e eu ordenei a uma viúva que ali te sustente. Acontece que quando Elias chega em Sarepta, essa viúva, ela é diferente das viúvas de hoje, que de repente receberam uma pensão, que receberam um auxílio governamental, ou que o marido deixou um plano de previdência. Essa viúva estava numa situação caótica, quebrada. Ela tinha um menino para sustentar e poucos recursos. Acontece que Deus tinha um plano. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus tem um plano. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei em que situação você se encontra, eu não sei a quantidade de recursos que você tem, eu não sei se você chegou aqui endividado ou com dinheiro sobrando, eu não sei como está seu casamento, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem um plano. Deus tem um plano. E eu creio que o maior desafio é que o plano de Deus entre em acordo comigo. É como um engenheiro, um arquiteto que passa a planta e espera que essa planta seja seguida.
E Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. O que é que pode impedir esse milagre de Deus de ser gerado na minha vida? O que é que pode impedir os planos de Deus acontecerem na minha vida? Nós falamos aqui nas últimas semanas, há 2 semanas, eu falei que Deus tinha um plano para um povo. Deus tinha um plano para 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E você se lembra que esse plano não se cumpriu. Lembra-se disso ou não? Somente na vida de Josué e Calebe. Porque o fato de Deus ter um plano não é suficiente quando eu não estou em acordo com esse plano. Tem alguém que está me entendendo hoje à noite, pode dizer amém? 3 verdades que eu queria deixar para nós pensarmos e orarmos. Primeira delas, o milagre que você precisa está no medo que você não enfrenta. O milagre que você precisa está no medo que você não enfrenta. Não existe nada mais abortivo para um sonho, para um plano de Deus, do que o medo. Você sabe, o medo é uma prisão. O medo nos paralisa. Pessoas não abrem empresa por causa de medo. Pessoas não se casam por causa de medo. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja que disse, nossa, estava batendo um papo com alguém que está a ponto de casar e está desesperado porque está com medo. Falei, nossa, será que ele vai dar lugar ao medo? Ou ele vai enfrentar o medo? Porque eu também fiquei com medo na hora de casar. Mais alguém aqui ou não? Ainda que sua mulher esteja aqui, isso. Eu e o Fernando só ali atrás. Os outros estavam todos certos de que ia dar certo. E eu fiquei com medo. Medo impede dos negócios avançarem. Medo impede de relacionamentos acontecerem. Medo impede ministérios de prosperarem e progredirem. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz o seguinte: Deus não nos tem dado espírito de medo. O medo não vem de Deus. Você pode dizer isso comigo hoje à noite? Diga assim, o medo não vem de Deus. E você vai ver que a primeira palavra de Elias para essa mulher, no verso de número 13, é: não temas. Não temas. Por quê? Porque Elias chegou para ela, encontrou ela na porta da cidade e falou, a senhora poderia me arrumar um copo d'água? Elias estava vindo de um ribeiro que havia acabado de se secar. Pão e carne ainda tinha, mas a água tinha se secado. Então ele vai agora e a primeira coisa que ele precisa é de um pouco d'água. E a mulher falou, pois não, vou lá buscar. Ele falou, fala o seguinte, aproveitando já que eu estou... Tem gente que é o seguinte, você não pode pedir uma coisa que já vem outra depois, né? Pois é. Ele, aproveitando que é o ensejo que a senhora está aí buscando, você não pode trazer também um pouquinho de pão, um pedacinho de pão para mim? Fermentação natural, né? E a Bíblia diz, agora o senhor pediu demais. Não. Água tudo bem, mas pão não dá. E ela apresenta as suas razões. E Elias diz para ela, não tenha medo. Deixa eu dizer uma curiosidade para você, que hoje pela manhã Deus estava ministrando ao meu coração. Muitas vezes o medo, ele aparece como aquela voz de um bom amigo protetor, um bom amigo que nos pede cautela, um bom amigo que quer nos proteger, que quer dizer para você, não, eu estou falando isso para você não se estrepar, eu quero o seu bem, cuidado, não faça isso, vai faltar, não dê mais um passo. Porém, no fundo, o que o medo quer é roubar o seu futuro. Porque, olha, essa mulher, ela está com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e ela diz, não, eu vou fazer aqui para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. O medo que ela tinha
naturalmente era um medo que vinha para a preservar. Mas na verdade, nos planos de Deus, era o seguinte, ela precisava enfrentar esse medo, porque aquela farinha e aquele azeite e aquilo que Deus tinha planejado, tudo isso estava arquitetado, fazia parte para que ela pudesse ter uma provisão extraordinária lá na frente. Então muitas vezes o medo vai vir como essa voz enganosa, de autopreservação. É necessário você ter esse cuidado, porque o milagre que você precisa está para além do seu medo. Vou repetir, o milagre que você precisa está para além do seu medo. Eu não sei você, mas todos os melhores momentos que eu pude viver na minha vida, antes de passar a viver, eu senti medo. Os desafios de viver um novo momento, de viver um momento melhor na minha vida, eu precisei vencer a barreira do medo. Tem 3 marcas do medo interessantes. A primeira delas é que o medo, gente, ele é irracional. O medo, ele não sustenta um pensamento lógico. Você vai ver, as pessoas têm medo, por exemplo, de barata. Tem lógica ter medo de barata, não? Tem lógica ter medo de sapo. Sapo não tem dente. As pessoas têm medo de defunto. Meu pai sempre falava para mim, você precisa ter medo de gente viva. Gente morta não faz nada. O medo, ele é irracional. Ele é irracional. O medo tem uma outra característica também, ele é contagioso. Você sabia, não? O medo é como um vírus. Né? Lembra dos 10 espias lá, quando voltam de Canaã, eles voltam contagiando todo o povo com aquele medo. É como alguém levantar aqui e gritar, fogo, sair correndo. Você não viu faísca, não viu nada, o que é que você vai fazer? Vai correr também. O medo é contagioso e o medo também é mortal. Eu vi um depoimento, tempos atrás, de um camarada. Ele começou a trabalhar num frigorífico e ele entrou naqueles, eu não sei se é freezer mesmo o nome, é bem grande. É freezer mesmo, aquelas, mas bem grande, que você entra e tal. E ele entrou e sem querer a porta fechou. Ele entrou em pânico. Só que acontece que ninguém o ouvia lá fora e já estava no final do expediente e tal. E o cara entrou em desespero e tal, e não sei o quê, e passou a madrugada toda lá dentro. No outro dia, os funcionários chegaram, na hora que abriram, encontraram ele lá no chão, deitado, quase morto, com todos os sintomas possíveis, só que com uma questão: o freezer não estava ligado. Mas o medo é isso, é assim. Ele faz você sentir coisas que nem existem. Quem sabe do que eu estou falando? Sabe, o medo, ele não é o contrário da fé. O contrário da fé é incredulidade. O medo, ele faz uso da fé. O medo é a certeza do que não existe. É esperar o que eu não estou vendo. Só que o medo é a fé na coisa ruim. É esperar o pior. É esperar que não vai dar certo. É esperar que eu vou quebrar, é esperar que eu vou morrer, é esperar que a doença vai se acentuar, é esperar que o casamento vai piorar. O medo faz isso com a gente. E eu pergunto para você, do que o medo tem privado você? Tem cerceado você? Do que o medo tem te prendido de experimentar na sua vida? Quem sabe de um futuro maravilhoso, profissional, na sua casa, na sua família. Quem sabe existem tantas coisas lindas nos planos de Deus para você, desenhadas, arquitetadas, mas na hora de você agir, você é segurado por esse medo. O medo te prende como uma prisão. Segundo lugar, o milagre que você precisa, não só ele
está no medo que você não enfrenta, mas o milagre que você precisa está no recurso que você despreza. Repita isso comigo, diga, o milagre que eu preciso está no recurso que eu desprezo. Você já percebeu que nunca a gente acha que tem o suficiente? Sempre a gente acha que está faltando alguma coisa. Não é assim? Você tinha um salário X, aí daqui a pouco você fala, cara, se eu ganhasse um pouquinho a mais, daí você ganha. Você fala, mas ainda não... Daí você ganha, daí você fala, mas... Esses dias eu preguei aqui sobre descontentamento. Quantas vezes nós somos enganados por acharmos que nunca temos o suficiente. Jesus estava no deserto e a turma estava com fome. E Jesus então, os discípulos ficam desesperados, porque já 3 dias no deserto, o povo com fome, desesperado. E os discípulos falam para Jesus o quê? Vamos mandar esse povo embora. Vamos mandar esse povo embora, porque o lugar é deserto e não tem nada para comer aqui e tal. Daí Jesus disse para os discípulos, não, vamos dar-lhes vós mesmos de comer. E daí Jesus manda perguntar, quantos pães tendes? O texto de João, capítulo 6, verso 9, diz que André, um dos discípulos, ele diz o seguinte para Jesus, eu acho maravilhoso essa expressão. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha só como André termina a sua frase. Mas que adianta isso para tanta gente? Que adianta isso para tanta gente? O ponto aqui é o ponto de 2 semanas atrás. É de sempre supervalorizarmos o nosso desafio e menosprezarmos os nossos recursos. A gente sempre acha que o que precisa é muito e sempre acha que o que temos é pouco. Você se lembra da viúva de 2 Reis, capítulo 4, endividada? Ela chega para o profeta Elias e conta os detalhes. Você lembra do meu marido? Ele era servo de Deus, era discípulo do profeta, ele temia o Senhor, pois ele morreu, e agora o credor bateu a porta. Ela conta nos detalhes, porque a gente está vendo na desgraça, ela gosta de contar nos mínimos detalhes. Já viu gente falando que foi no médico? Conta tudo. Então, chegou os exames, daí eu peguei, sentei. Por quê? Porque existe uma necessidade de eu supervalorizar a dificuldade e o problema que eu estou vivendo. E daí ela começa a falar, e o credor bateu a porta, e meus 2 filhos vão ser levados como escravo em troca da dívida. E quando Eliseu pergunta para ela, o que é que a senhora tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ou seja, o problema é grande, e o que eu tenho? É pouco. Agora, olha para você ver a fala dessa mulher. Não se esqueça, Deus tem um plano. Vamos dizer mais uma vez? Diga, Deus tem um plano. E a Bíblia diz então, esse plano de Deus passava pelo quê, gente? Por ela fazer o pão para o profeta Elias, que falou, me dá um pouco de pão, me dá um pedaço de pão. O plano de Deus passava por isso. Mas o verso de número 12, ela diz o seguinte, eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Existe algo muito forte de Deus aqui, olha só. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Repita isso, nada tenho. Ela diz agora, há somente um punhado de farinha. Diga, punhado de farinha. Numa panela e, diga, um pouco de azeite. Numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar, repita comigo, esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Preste atenção nessas expressões. Nada tenho cozido,
somente um punhado de farinha, um pouco de azeite, resto de comida. Olha como ela olha aquilo que ela tem. Um punhado de farinha, nada, resto de comida e um pouco. Acontece que o nada, o punhado, o pouco e o resto eram a semente para o seu milagre. Aleluia. Eu vou repetir. O nada, ela dizia que não tinha nada. O pouco, ela dizia que tinha pouco. O resto, o punhadinho, aquilo era a semente que Deus esperava para que um milagre acontecesse na vida dela. Sabe, entenda o seguinte, a questão não é a quantia que se tem. A questão é nas mãos de quem essa quantia está. A questão não é a quantidade de recursos. A questão é nas mãos de quem esse recurso está. Em outras palavras, Deus estava pedindo para ela o seguinte: coloque esse recurso nas minhas mãos e eu vou multiplicar. Como Jesus naquele deserto. Até nas mãos de André eram só 5 pães e 2 peixes. Quando chega nas mãos de Jesus, isso alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ô, gente, vamos trazer para a vida prática, não é assim com dinheiro. Se eu der 100 mil reais para você, faz de conta que eu tenho, eu te dou 100 mil reais. Talvez alguém aqui vai falar, cara, de Deus, a vida 100 mil, eu vi um terreninho ali vendendo, não sei o que, um amigo meu está meio apertado, cara, está pedindo 130, é a hora de eu comprar. Eu pego mais um empréstimo no banco de 30 mil, pago umas parcelinhas por mês e vou. Quer dizer, esse 100 mil virou um terreno que ainda não vai estar no seu nome, porque você ainda não vai pagar, e você tem mais um empréstimo de 30 mil para pagar no banco. Se der 100 mil na mão do Warren Buffett, vai virar o quê? Warren Buffett é o maior acionista do mundo dos negócios, é o maior acionista da Coca-Cola. 100 mil reais na mão dele vai virar o quê, gente? A questão não é a quantidade, a questão é na mão de quem está o recurso. E muitas vezes a gente fica preso achando que aquilo que nós temos é pouco, é insuficiente, não vai dar, não vai ser suficiente. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não menospreze aquilo que está nas suas mãos. Não menospreze seu salário, não menospreze seus talentos, não menospreze seus recursos, não menospreze. Quando Moisés estava menosprezando aquilo que ele tinha, mas Deus perguntou: o que é isso na sua mão? Um cajado. Você conhece a história? Esse cajado nas mãos de Deus produziu sinais, prodígios e maravilhas. Nada tenho, um pouco, resto de comida. O teu milagre, quem sabe hoje, ele não está em um recurso que você está desprezando, uma habilidade sua que você está desprezando. Tudo que você precisa, acredite nisso, Deus já colocou dentro do seu barco. Pedro voltou, trabalhei a noite toda, nada apanhei. Jesus não deu uma rede especial para ele, não falou, não, Jesus só falou o seguinte: volta para o mar. Enfrenta o mar mais uma vez. Ele precisou enfrentar o medo da decepção novamente. Mas o que ele precisava estava dentro do seu barco, e Deus operou um milagre na vida de Pedro. Terceiro e último lugar, o milagre que você precisa está na ordem que você ignora. Eu vou repetir, o milagre que você precisa está na ordem que você ignora. Existe uma chave para a gente entender esse texto. O verso de número 9, olhe na sua Bíblia, a parte B diz assim: demora-te ali
onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Agora, olha o versículo 4. Estamos falando agora daquele outro momento na vida de Elias. Deus diz para ele em primeiro lugar lá, verso 4, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Existe uma ordem de Deus para os corvos, leve comida para o profeta. Da mesma forma, existe uma ordem de Deus para a viúva, alimente o profeta. É o que o versículo 9 deixa claro. Eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, mas quando Elias chega e pede comida para ela, o que ela faz? Ela diz, não, o que eu tenho é pouco, não dá, eu tenho um restinho de comida aqui, é para mim e para o meu filho, nós não temos nada, não é suficiente. Com os corvos, Deus não teve resistência nenhuma. É curioso, você vai ler o livro de Jonas, você vê isso, né? O tempo todo Deus, Jonas, vamos, Jonas, vai para lá, Jonas. E Jonas, gente? Para outro canto e não sei o quê. Daí diz, Deus deu uma ordem para o peixe vai lá e plum. Todo mundo obedece. A tempestade obedece. A tempestade para. Deus não encontra resistência na natureza, mas encontra resistência onde? Em nós. E o milagre que a gente precisa está nessa resistência nossa. Está nessa desobediência nossa. Está nessa ordem que a gente vai rejeitando. Deus vai dando ordem, seja fiel, faça isso, semeie, dê um passo, perdoe, acredite, vá além. Você diz, não, apresenta suas desculpas como essa mulher e deixa de experimentar o milagre que Deus tem preparado. Já existe um plano perfeito, mas dentro desse plano está você e eu obedecermos às ordens de Deus. Existe uma ordem dada. A desobediência, gente, nada mais é do que a gente achar que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Desobediência é isso. Eu, no fundo, falo, não, que é isso, rapaz? Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Deus diz, rapaz, para com isso. Não anda com esse tipo de gente. Corta essa amizade. Para com isso. Para com esse vício. Para com essa coisa. Você diz, não, o quê? Não, tá tudo sob controle. Você acha sempre que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Foi isso que estava impedindo Naamã de viver o seu milagre. Eliseu foi lá e falou para ele, mergulha no rio 7 vezes. Ele falou, mas nem a pau, Juvenal. Não falou isso não. Isso é só... Eu falaria. E daí, que ele disse o seguinte, ele tinha uma ideia melhor. Ele falou, não, eu pensei que ele ia se colocar diante de mim, levantar a mão, fazer uma oração e tal, colocar a mão no local da enfermidade. O que é isso, rapaz? Lá na minha terra tem rio melhor. Tá brincando? Eu sou um general de guerra, sou um homem respeitado. Daí um dos servos dele falou, Naamã, se eu tivesse pedido uma coisa difícil para você, qual a resistência de Naamã? O que é isso, gente? Era o seu milagre sendo abortado. Era a resistência que estava impedindo Naamã de viver o plano de Deus para a vida dele. Deus desejava a cura de Naamã. Mas sua ideia melhor quase roubou o seu milagre. O milagre que a gente precisa está na ordem que a gente rejeita. Você sabe que as promessas de Deus são condicionais. No momento da oferta a gente ouviu que nada vai nos faltar quando o Senhor for o nosso pastor. Uma ação natural vai gerar uma resposta sobrenatural. Vai gerar uma resposta sobrenatural. Por isso que Josué chega para o povo e fala, dá 7 voltas em Jericó, na cidade. 7 voltas, em silêncio. Eles vão lá. Primeiro dia, 1,
outro dia 2, 7 voltas, toca as trombetas, o que acontece? Muralha cai. A muralha caiu por causa de 7 voltas? Não, a muralha caiu por causa da obediência. A muralha caiu por causa da obediência. O milagre não está nos 7 mergulhos do Jordão. O milagre está em fazer o que Deus pede, em fazer o que Deus manda, em cumprir o plano, a ordem de Deus. Existe um plano perfeito estabelecido. O milagre está na obediência. Eu quero terminar dizendo para você que a Bíblia é um livro enorme. Aliás, a Bíblia é um conjunto de livros, 66 livros. Existem coisas aqui na Bíblia que funcionam. E não se escandalize comigo, mas tem coisas aqui que não funcionam. E eu vou falar para você as que funcionam. Sabe as que funcionam? As que você obedece. Tem mais de 8.000 promessas aqui. Algumas delas não funcionam. Sabe por quê? Porque nós negligenciamos, desobedecemos. A parte da Bíblia que funciona é a parte que eu pratico. É a parte que eu obedeço. Não é a parte que eu conheço. Tem gente que diz, poxa, eu sou cristão, eu venho na igreja, mas minha vida não é o fato de estar na igreja, é o fato de praticar a palavra. Não é o fato de ter um conhecimento, a sabedoria, é fato de pegar esse plano de Deus e colocar em prática e colocar em ação. O profeta diz, não tenha medo. Não tenha medo, vença o medo. Vença o medo, faça o que eu te ordenei. E ele liberou uma promessa para ela. Ele disse no verso de número 14, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso de número 15 termina dizendo, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, sua casa, ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Olha, o plano dela era o seguinte, eu não vou dar o pão para você, eu vou comer o pão, eu e meu filho, a gente morre. O plano de Deus para ela era o seguinte, dá o pão para o profeta, e você, seu filho e o profeta vão comer pão muitos e muitos dias. Pergunto para você, qual plano é melhor? Às vezes a gente fica falando, pô, mas Deus pede umas coisas difíceis para mim. Difícil. Difícil você morrer no dia seguinte sem nada. Sem seu filho. Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para você. Quando Ele te pede algo, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Aquilo era uma semente para produzir e gerar um milagre na vida daquela mulher. Eu creio que Deus tem milagre para a sua vida, para a sua casa, para as suas finanças, para os seus negócios, para a sua família. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a ordem de Deus. Amém, gente? Fica de pé, nós vamos orar em nome de Jesus.